Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual, sabendo que Deus tem estado conosco todos os dias, segundo a promessa de Jesus Cristo, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis e pelo Facebook Ivan Fidelis, onde nesses canais a mensagem fica gravada para que você possa ouvi-la novamente, rever, anotar os detalhes acerca do que Deus tem falado a você de maneira íntima, de uma maneira pessoal, de uma maneira especial. Dê tempo para que o Espírito Santo fale com você. Dê tempo para que o Senhor possa preencher a sua mente, o seu coração de um modo bastante íntimo, bastante pessoal, dentro das suas necessidades, para que você tenha sabedoria, discernimento e direção espiritual para realizar os seus sonhos, para alcançar as suas conquistas e também para superar as suas adversidades e desafios diários. É assim a nossa vida cristã. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também venceremos através da vitória dele, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, para a vida de Jesus, nós observamos o quanto a sua presença aqui na terra nos ensinou a sermos cristãos e não apenas religiosos ou denominacionais. É por isso que eu sempre falo a todos vocês que a mensagem de Jesus Cristo, ela não é religiosa, ela não é denominacional. A igreja de Jesus Cristo é muito maior do que qualquer denominação humana. A igreja de Jesus Cristo, como a própria Bíblia diz, ela é formada por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esses adoradores buscam a Deus em espírito, ou seja, guiado pelo Espírito Santo, e em verdade, quando Jesus fala em João 17:17, que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. E desta maneira, nós, nas nossas limitações humanas, vamos crescendo em conhecimento e em maturidade, e a cada dia, nesse crescimento, nós vamos buscando amar a Deus sobre todas as coisas, honrar ao nosso Pai Celeste, de maneira que a nossa postura de vida cristã seja agradável a Deus, de maneira que nós possamos refletir o Cristo que habita em nós, como diz o apóstolo Paulo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Muitos dos detalhes da vida de Jesus Cristo nós precisamos reproduzir em nossas vidas e não, é claro que não conseguiremos fazer integralmente como ele fez, porque em Cristo não havia pecado e ele estava pleno do Espírito Santo. Esta é uma das dificuldades e limitações que nós temos como seres humanos. Nós ainda somos pecadores, o pecado habita em nós e temos dificuldades com a plenitude do Espírito Santo em nós. Mas diante dos dons, da misericórdia, da compaixão, da direção de Deus pelo Espírito Santo que habita em nós, nós conseguimos realizar os propósitos de Deus em nossas vidas. Nós conseguimos pregar o Evangelho, nós conseguimos levar a palavra de Deus a outros, de maneira em que ela venha primeiramente a nós mesmos, para que nós sejamos transformados. E pelo nosso testemunho, pela nossa transformação, pelo nosso exemplo de vida, o outro também tenha o ânimo e veja a possibilidade de ser transformado pela palavra de Deus,
com os dons espirituais, com os frutos do Espírito, a começar do amor, da paciência, da paz, da mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, cada um dos frutos do Espírito que tem que estar presente em nossas vidas para que nós possamos apresentar o Cristo que habita em nós. Uma grande procura que nós temos hoje no mundo cristão é acerca dos milagres. Será que Deus ainda está fazendo milagres? Será que Deus está oferecendo milagres? Ivone e eu temos vivido grandes milagres nesses últimos dias e sempre vivemos grandes milagres de Deus durante toda a nossa vida cristã. A nossa vida diante de Deus é um milagre. Nós dormimos e acordamos todos os dias porque o milagre de Deus acontece em nós. A grande questão é o que é um milagre? O milagre está relacionado à ação ou ao tempo? Quando se fala em milagre, normalmente se observa o milagre com relação ao tempo de uma ação imediata. Se considera um milagre quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós pegamos os milagres extraordinários e imediatos de Jesus, quando, por exemplo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, é apresentado a partir da metade do capítulo 1, onde Jesus começa o seu ministério, a sua intervenção imediata através dos milagres. Esses milagres extraordinários e imediatos que Cristo vai apresentando a cada dia, a cada momento, como, por exemplo, em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21 em diante, nós temos Jesus fazendo a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Depois, em seguida, ele cura a sogra de Pedro. Depois, quando chega no versículo 32 e 33, em Marcos capítulo 1, o texto diz que, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios e não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Olha a palavra de Deus, o que está nos ensinando. Não converse com o inimigo, não converse com demônios, não converse com Satanás, não dê ouvidos a ele. Muitas vezes os demônios, os inimigos de Deus ficam na nossa mente, no nosso coração, falando: você não vai conseguir, isto não vai dar certo, isto não é propósito de Deus, você não vai alcançar êxito nisto que você está buscando, e isto não é verdade. Por quê? Porque Deus está presente em nós pelo Espírito Santo, Jesus Cristo está mediando as nossas orações e intercedendo por nós no santuário celestial, e como já disse usando o texto bíblico, em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, não permita que o inimigo de Deus, não permita que os demônios, não permita que aquele que é contra os princípios e propósitos de Deus encha a sua mente e o seu coração com desânimo, com desalento, com esta falta de objetivo, essa falta de propósito, esta falta de perspectiva do milagre de Deus acontecendo em sua vida todos os dias, em todos os momentos. O milagre, ele está muito mais relacionado ao tempo do que à ação imediata. Jesus, na sua autoridade espiritual, na sua autoridade divina, ele, não tendo pecado, como eu já disse, sendo pleno do Espírito Santo, ele fez muitos milagres extraordinários. Estes milagres extraordinários das curas imediatas, eles foram diminuindo com o tempo, não que eles desapareceram. Jesus
ainda realiza curas extraordinárias, milagres extraordinários, mas muitos e a grande maioria dos milagres de Jesus estão hoje ligados ao tempo e não à ação imediata. E nós temos que compreender isso para que nós vejamos o milagre de Deus agindo em nós todos os dias. Por exemplo, este momento em que Ivone e eu estamos passando, nós estamos observando os milagres de Deus todos os dias em nossas vidas, desde o primeiro momento em que, devido a estarmos sujeitos ao pecado, nós estamos sujeitos a todas as coisas nessa terra. E aí, desde o primeiro momento em que a Ivone teve a primeira convulsão do AVC, nós já fomos socorridos por um especialista, por uma médica que é especialista em AVC, fomos dirigidos para o melhor hospital, fomos atendidos pela melhor equipe médica, e naquilo que é limitação humana, naquilo que os médicos não podiam fazer, Deus continuou agindo e operando um milagre a cada dia. Tanto que na própria expressão dos médicos existem situações que acontecem com a Ivone que não são nem raras, elas são únicas. São únicas porque não tem registro na história médica, são únicas porque, de fato, são os milagres acontecendo a cada dia na mente da Ivone, no corpo da Ivone, restaurando o seu cérebro, restaurando a sua visão, restaurando o seu corpo, restaurando o seu pulmão. A Ivone teve um derrame pleural e uma isquemia pulmonar que reduziu a sua capacidade respiratória a 20%, e hoje o seu pulmão retornou 100% ao normal. Nos últimos dias, a Ivone passou muito mal durante o período da noite, principalmente, teve febre. E aí o que nós fizemos, assim como Jesus nos ensinou aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 29, quando Jesus repreendeu a febre que estava na sogra de Pedro, eu também, como marido da Ivone, como cristão, e você também pode fazer isso, eu repreendi a febre que estava na Ivone e hoje a Ivone está bem. Nós vemos os milagres de Deus acontecendo na vida da Ivone e na minha vida todos os dias, porque os grandes milagres de Deus em nossos dias, em nosso tempo, estão mais ligados à ação contínua do que à ação imediata. O grande milagre de Deus é a transformação do nosso ser, a regeneração do nosso caráter, a expressão dos frutos do Espírito que nascem em nossa mente, em nosso coração todos os dias, o compartilhar da palavra, o testemunhar da presença de Deus. Estes são os grandes milagres do nosso dia. E mesmo assim, Deus, na sua compaixão, na sua misericórdia, Deus, na sua grandeza, no seu amor, Ele também utiliza dentro desse tempo o milagre da restauração. E nós acreditamos pela fé que a Ivone, mesmo com esta complicação tão grande que ela teve nesse AVC, que atingiu praticamente todo o seu cérebro, o lóbulo frontal e os hemisférios direito e esquerdo, atingiu praticamente todo o seu cérebro. Mesmo assim, nós, pela fé, cremos que Deus a cada dia está fazendo um milagre e nós vemos a resposta deste milagre em pequenos movimentos, no movimento do olhar, como eu já falei para vocês, a identificação do olhar, o movimento dos braços, aos pequenos movimentos que acontecem, sejam por espasmos ou sejam por reação do movimento que nós fazemos a ela e ela reage, mas nós vemos Deus presente. E acima de tudo,
o milagre da mudança da perspectiva do olhar para o mundo, para a essência humana, na nossa relação interpessoal, você olhar para o outro com amor, com compaixão, com verdade, com integridade. A interação que nós estamos tendo espiritual de todos vocês, nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, independente da sua profissão de fé, do seu vínculo religioso, da sua expressão denominacional, Deus nos une pelo amor no Espírito Santo. O amor de Cristo nos uniu e todos nós estamos unidos em oração. E este também é um dos maiores milagres que Deus consegue fazer. Ultrapassar as barreiras da religiosidade, das denominações, para que nós sejamos cristãos, adoradores em espírito e em verdade, e nos unamos em um só propósito como cristãos. E o nosso propósito é que a Ivone seja plenamente restaurada pelo poder de Deus. A cada dia ela seja restaurada na sua visão, na sua fala, nos seus movimentos, que a cada dia, que nós não sabemos quanto tempo será, mas como eu já disse, o milagre, ele não está relacionado ao tempo, ele está relacionado à ação. Deus está agindo num tipo de milagre especial com relação à estrutura física da Ivone, cerebral da Ivone, neurológica da Ivone, mas também ele está agindo com milagres em todos nós, no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa espiritualidade, no nosso jeito de ser. Assim nós somos transformados pelo milagre divino em cristãos todos os dias, para parecer cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quando ele voltar, ele não vai buscar religiosos, Jesus não vem buscar religiosos, Jesus vem buscar cristãos. Cristãos que se permitiram, pelo milagre da ação do Espírito Santo, através da palavra, serem regenerados ao seu caráter, à sua forma de ser, à sua expressão de ser, assim como ele mesmo, como o próprio Jesus Cristo, na sua humanidade, refletia o caráter de Deus, como ele fala para Felipe: quem vê a mim, vê ao Pai. Porque o caráter de Jesus Cristo, a personalidade, a sua estrutura de vida era a mesma de Deus sendo representado na terra. Assim como cristãos, a nossa expressão de caráter cristão deve ser a de Jesus Cristo sendo representada através de nós, na nossa vida, na nossa postura de ser, no nosso jeito de falar, nas nossas relações sociais, familiares, conjugais, na nossa integridade pessoal. Nós temos que observar a cada dia se nós estamos espelhando o milagre da transformação que Jesus Cristo já promoveu em nós pelo Espírito Santo e pela sua palavra. E desta forma, a cada dia, nós vivenciamos o milagre de Deus. Nós somos o milagre vivo de Deus. Agora, como ficam os milagres extraordinários? Como ficam os milagres que aconteceram no passado? A cura do cego, a cura do leproso, a cura do coxo, a cura do paralítico. Esses milagres extraordinários continuam acontecendo esporadicamente, de acordo com a vontade de Deus, o propósito de Deus, de acordo com as necessidades humanas e espirituais daquela necessidade específica. E nós não temos como intervir, e nós não temos como obrigar a Deus a fazer aquilo que nós queremos. Nós nos sujeitamos à sua vontade, porque Ele é soberano, nós somos servos, nós cremos que Deus é presente, que Deus nos guia, que Deus nos fortalece.
que Deus está conosco todos os dias. Mas, acima de tudo, não busque hoje o milagre extraordinário no sentido da ação imediata, mas entenda que o maior milagre extraordinário de Deus é a reconstrução do caráter e personalidade divina que Ele está fazendo em cada um de nós, no modelo da criação que foi o propósito original no Éden. Deus está nos recriando, nos reformando a sua imagem e a sua semelhança. E as outras coisas nos serão acrescentadas. É por isso que nós cremos que dentro da expressão do que já foi regenerado pelo milagre de Jesus Cristo em nós, que é o seu caráter e a sua personalidade, a cada dia nós continuaremos a ser transformados dentro do milagre divino, e a Ivone também será restaurada pelo poder de Deus a cada dia, a cada momento, e no momento certo, preparado por Deus, ela terá de volta a sua voz, a sua visão, os seus movimentos, e poderá testemunhar do milagre de Deus da sua maneira física. Mas antes disso, nós já temos que testemunhar do milagre espiritual, psicológico, que transforma o nosso caráter e a nossa personalidade dentro do Espírito Santo, segundo os propósitos de Deus. Então, que Deus continue abençoando a todos vocês de um modo muito especial, que vocês desfrutem dos milagres diários de Deus em suas vidas, e que vocês observem com a sensibilidade do Espírito Santo a presença de Deus fazendo um milagre diário na sua vida, no seu lar, na sua família, na sua vida conjugal, nos seus filhos. Filhos, observem os milagres que são seus pais nas suas vidas. Transformem os seus lares numa casa de milagres, onde a presença de Deus é transformadora e o caráter regenerado do amor de Cristo se faça presente. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus tenha a direção espiritual e que vocês alcancem os milagres que vocês precisam, em nome de Jesus. Que vocês tenham um dia abençoado pela presença de Deus e pela direção do Espírito Santo.